Abra a Bíblia aí no livro de Ezequiel, capítulo 33, versos 30 a 33. Quem estava aqui quinta-feira passada? Amém. Você já ouviu uma parte dessa pregação, então? Ezequiel 33, o tema da mensagem é cristãos nominais. Cristãos nominais. Já vou lhe adiantar que Deus não quer que você seja um desses. Cristão só de nome, discípulo só de nome, evangélico só de título, de nome, crente só de nome. Não. Ezequiel 33, versos 30, diz o seguinte: quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto aos muros e nas portas das casas, falam um com o outro, e cada um a seu irmão, dizendo: vinde, peço-vos, e ouvi qual é a palavra que procede do Senhor. Eles vêm a ti como o povo costuma vir. Percebe aí um costume já? Eles vêm a ti como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como meu povo, e ouvem as tuas palavras. Só tem um porém: não as põem por obras. Em outras palavras, eles não praticavam. Com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, que tem voz suave e tange bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obras ou por obra. Mas quando vier isto, e aí vem, então saberão que houve no meio deles um profeta. Vamos orar? Põe a mão no seu coração e pede para o Espírito Santo com toda a sua sinceridade. Fala assim: Espírito Santo, fala comigo através da sua palavra. Usa o teu filho, ministra ao meu coração. Eu quero ouvir a sua voz, e me dá um coração pronto para obedecer a sua voz. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto mexeu comigo. Eu estou lendo esse livro, Ezequiel, numa versão diferente da Bíblia. É a versão da Bíblia Viva. Você pode adquirir, eu acho que no máximo uns R$15 você compra uma versão desta da Bíblia. É muito legal, é uma versão simplificada. E essa palavra mexeu comigo. Cristãos nominais. Porque ela fala de um momento, e Ezequiel viveu esse momento. O próprio Deus vem falar com ele nesse momento, em que o povo de Deus ouvia a palavra, mas não praticava. Havia como que uma religiosidade instalada no meio do povo de Deus. As pessoas iam para o culto, as pessoas se assentavam, ouviam tudo, as pessoas declaravam um amor tão grande por Deus. A exemplo do momento do louvor: eu amo o Senhor, eu amo o Senhor, tudo entregarei, Senhor, eu te amo, Senhor, minha vida é tua, eu quero conhecer teu coração. Quando Jesus veio, uma das coisas que Jesus disse sobre os fariseus é: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. E é a mesma situação aqui. As pessoas estavam honrando a Deus com os lábios, mas o coração delas só pensava em um lucro que elas poderiam ter naquele culto. Qual que vai ser a bênção que vai ser liberada hoje aqui? Qual que é o milagre que eu vou receber? Qual que é a vantagem que eu posso obter? Sabe, hoje em dia nós estamos vivendo uma época muito semelhante.
Eu penso que algumas coisas que estão acontecendo estão estragando, mas demais. E o dano é muito grande. Porque muitas das vezes a igreja está passando essa ideia, alimentando essa coisa na alma das pessoas. E o culto que é para a gente agradecer, o culto que é feito para nós oferecermos a Deus o culto, adorarmos, agradecermos, bendizermos e recebermos a instrução da palavra para sermos tratados, para sermos lapidados, para sermos corrigidos, porque nós precisamos de correção. Muitas das vezes a gente não está mais vendo o culto assim. A nossa ideia do culto mudou demais. E ai do pastor se ele não for bom para fazer um negócio diferente em cada culto e dar um negócio para o povo, nem que seja uma mentira. E alguns já entraram nessa onda. Mas já vou te avisando, com muito amor. Você veio aqui para ouvir não o que você quer ouvir, mas o que Deus deseja falar. Para ouvir o que Deus quer falar conosco. Às vezes o que Deus quer falar não é o que você gostaria de ouvir, mas é o que você e eu precisamos ouvir. Interessante que o povo falava do profeta. E eu penso que tinha dois grupos de pessoas. O texto de Deus diz, olha, o povo fala de você. Ele fala junto aos muros, eles falam na porta das casas, eles falam um com o outro. Eu penso que tinham dois grupos, uns que falavam bem. Rapaz, esse homem é homem de Deus. O Ezequiel é ousado. E aqueles que falavam mal. Nada, Deus não falou nada não, não vai acontecer nada não, pastor falou isso aí, o apóstolo falou isso aí, não precisa levar isso muito a sério não, rapaz, porque hoje está começando a ficar muito difícil, porque está levantando tanta gente com seus teologismos, seus achismos, e tem gente que acha que sabe mais do que o pastor da igreja. Hoje em dia você encontra pessoas que ela tem... Eu tenho meu conceito teológico, eu tenho a minha teologia, obediência zero. O que nós vamos lucrar com isso? Onde nós vamos chegar com isso? A obra de Deus não está ganhando com isso. Eu sempre pensei comigo, eu sou criado lá no interior de Minas, aquela criação bem rígida. Eu sempre pensei comigo, se eu vou para um lugar, numa igreja, e nessa igreja tem uma doutrina ou um uso e um costume tal, eu preciso me submeter àquele princípio. Eu preciso obedecer. Eu não posso querer entrar numa igreja onde usar barba é pecado e querer buscar na Bíblia ou na internet um estudo para ir bater contra a autoridade da igreja dizendo, ó irmão, está aqui na Bíblia que não tem nada desse negócio de pecado de barba não. E criar problema na igreja. Deus não abençoa gente assim. A Bíblia ordena o que? Melhor é obedecer. Você está lá, não é para usar barba? Rapaz, essa barba, irmão, então muda de igreja. Para que criar caso lá? Vocês estão me entendendo o que eu quero dizer? Eu estou falando de uma questão de princípios. Não é o nosso caso aqui, viu? Os barbudos fiquem tranquilos. Até eu estou querendo ver se nasce aqui, né? As pessoas estavam subestimando a palavra de Deus. Também existia nessa época aqui, como que uma zombaria à palavra de Deus. Vamos lá ouvir qual que é a última que o profeta vai falar. Ele está falando que é homem de Deus. Tem uma palavra de Deus. As pessoas não estavam indo para o culto, não é com aquela fé viva na palavra. Mas havia também um ceticismo, havia uma espécie de zombaria. Vamos lá ver qual que é a última que o Senhor está falando aí. Em outras palavras, esse cara só sabe falar. É como se o homem de Deus estivesse falando de si mesmo. Então havia uma incredulidade no coração das pessoas. Muita gente ouvia a palavra da boca do profeta como era uma palavra de Deus, mas em vez de receber como palavra de Deus, a recebia como se fosse a palavra do homem, o Ezequiel. Então eles de alguma forma também estavam zombando, demonstrando o amor só com a boca, seguindo a sua avareza, seguindo seus interesses próprios. Mas Deus promete uma coisa, que a sua palavra não vai voltar vazia. Deus diz, vai cumprir o que eu estou falando. O que eu falei vai acontecer. E quando se cumprir, esse povo vai saber que tinha um homem de Deus lá, um profeta, um mensageiro enviado por Deus,
Alguém que não estava falando de si mesmo, mas que estava pregando a palavra de Deus. Infelizmente, nessa época do Ezequiel lidou com um povo rebelde. Deus falou, eles são um povo rebelde. Você vai lidar com um povo num nível de rebelião terrível. E é por essa razão que aquele povo ali, nesses dias, eles até ouviam, mas entravam no ouvido e saía pelo outro. Eles se assentavam, recebiam a palavra, mas ninguém colocava a palavra em prática. No livro de Tiago, nós encontramos o apóstolo Tiago lidando com a mesma situação. Veja comigo Tiago capítulo 1. Tiago vai lidar com a mesma situação. Tiago capítulo 1. Verso 21 diz: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão, isso quer dizer com um coração submisso, com um coração aberto, rendido, sem fortaleza, sem resistência, acolhei com mansidão a palavra de Deus em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Verso 22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. É como alguém que olha no espelho, virou as costas e já não sabe mais como era o rosto. Assim é a pessoa que não pratica a palavra. Parece a pessoa que tem amnésia. Como que você olha no espelho o seu rosto, depois você não lembra mais? O homem que não pratica a palavra é assim. Deus diz, verso 25, o Tiago, o apóstolo, pregando para a igreja que ele cuidava, ele diz, mas aquele que considera, diga considera. Considerar, irmão, é levar muito a sério o que Deus está falando, é ter consideração, é levar a sério. Mas aquele que considera, e não é de considerar de qualquer jeito não, considera atentamente. Considerar atentamente, escuta aqui para você entender. É você estar no culto, você estar ligado no que Deus está falando. Eu já vou ensinando para os irmãos aqui. Você não pode querer estar no culto e lá fora com o ouvido aqui, tentando, conversando com o irmão lá e ouvindo aqui. Não, estou ouvindo daqui. Isso não é considerar atentamente o que Deus está falando. Isso não é ouvir atentamente. Eu já vi gente reclamar no fundão. Ih, apóstolo, estava difícil de ouvir o culto aqui, porque o pessoal estava conversando demais. Essa pessoa está considerando atentamente o que Deus está falando? Não, ela está considerando o papo dela. Isso fala de ter reverência. Deus está falando, gente. De prestar atenção que Deus está falando. Irmão, pode ter 10 mil pessoas nessa igreja, o culto está abarrotado de gente, não importa, Deus vai começar a falar, cala todo mundo. Cala todo mundo. O novinho na fé quer bater papo, você já ensina para ele, porque tem gente que é novinho na fé, ele não tem a maturidade que você tem, você já vai ensinando para ele, filhinho, vamos ouvir agora que Deus vai falar conosco. Como que Deus fala? A maior autoridade pela qual Deus fala, por meio da sua palavra. Essa é a maior autoridade. Nenhuma autoridade é maior. Nenhuma profecia é maior do que a palavra de Deus. Até porque a profecia não pode fugir da palavra. Tem que estar alinhada com a palavra. Então Deus fala. E cabe a mim e a você considerar o que Deus está falando. Não pode, irmão, a nossa juventude, porque é culto de jovem, a juventude desregrada, desenfreada. A juventude não tem respeito com Deus. Não, porque é jovem, tem que entender, porque é tudo jovem. Os jovens estão errados, a palavra de Deus está certa.
Os jovens têm que se adequar à palavra, não é a palavra que tem que se adequar a eles. É jovem, mas é santo. É jovem, mas é jovem de Deus. É temente a Deus. Considere atentamente. Aquele que considera atentamente na lei perfeita. Diga comigo, a palavra de Deus é essa lei perfeita. Dá um aplauso ao Senhor por isso. Aleluia. O Salmo diz, a tua lei, a tua palavra é perfeita. Não tem erro nessa palavra, diga a Bíblia. É a palavra de Deus. Infalível, inerrante e imutável, regra de fé e prática cristã. Dá mais um aplauso ao Senhor por isso, em nome de Jesus. O dia que você achar alguém dizendo para você, não, tem erro na Bíblia, ó, corta o papo. Só se for na dele. Talvez seja a Bíblia de alguma seita, aí tem erro mesmo. Essa palavra aqui não tem erro não. É palavra de Deus, até a capa está servindo para proteger o conteúdo. É a lei perfeita e lei da liberdade. Por que é a lei da liberdade? Irmão, ninguém vai pôr uma faca nas suas costas falando, vai meu filho, obedece a Bíblia, senão você vai morrer agora. Deus quer a sua obediência voluntária. Deus quer que você o ame porque você realmente entendeu o amor dele por você. Deus quer que nós, de uma forma voluntária e espontânea, tomemos a decisão de servi-lo. Diz mais, não sendo, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, essa pessoa será bem-aventurada no que realizar. Você pode tomar posse dessa bênção para a sua vida aí? Essa aqui que é a verdadeira bênção. Ah, quer ser bem-sucedido, quer sair daqui vitorioso? Toma uma decisão de praticar o que Deus está falando, de viver a palavra de Deus. E Deus promete que você vai ser um êxito, um sucesso no que você realizar. Vai colocar a mão, vai dar certo, Deus vai te abençoar. Vai colocar o pé, vai prosperar, Deus vai te abençoar. Porque você obedece a palavra, você cumpre o que Deus está falando. Não tem como dar errado, porque Deus é contigo. E se Deus é por nós... Nós temos visto tantas pessoas enchendo as igrejas. Mas há uma pesquisa que diz que do mesmo jeito que cresce o movimento evangélico no Brasil, cresce a venda da pornografia. Do mesmo jeito que cresce o movimento evangélico, cresce algumas outras desgraças nesse país. As drogas. Tem várias outras coisas. Não era para estar assim, era para estar diminuindo. Mas o que tem acontecido? O que a gente percebe é que um número grande de pessoas que estão participando dos cultos, um grande número de pessoas que estão participando das igrejas, ainda não são nascidas de novo. Não tem um compromisso real com Jesus. São simpatizantes, visitantes e pessoas que até gostam dos evangélicos. Simpatizantes. Mas é mais do que isso que Deus quer. É preciso nascer de novo. E quem não nascer de novo, não vai ver o reino de Deus, muito menos entrar nele. O que é um cristão nominal? Nominal é um termo usado para qualificar o indivíduo que professa uma determinada fé, sem contudo ser praticante. Olha o que o Wikipedia fala. Seria apenas de nome. Seria católico no nome, mas não professaria efetivamente a fé católica. E para envergonhar os crentes, para nos envergonhar, acrescentaram o exemplo dos evangélicos também. Seria protestante no nome, mas não professaria plenamente a fé protestante. Eu já ouvi muitas vezes pessoas dizendo para mim, eu sou católico, mas eu não sou praticante. Sou católico, não praticante. Eu estou notando que cada dia mais, nós vamos começar a lidar com os evangélicos
não praticantes. Eu sou crente não praticante, evangélico não praticante, protestante não praticante. O Congresso Nacional de Evangelismo Mundial, que foi feito em 1974, já estava preocupado com isso. A Associação Billy Graham se reuniu com vários evangelistas do mundo inteiro, mais de 150 nações estavam ali, em Lausanne, na Suíça. Um dos assuntos debatidos foi o cristão nominal. E sabe como eles definiram o cristão nominal? É aquela pessoa que intitula-se cristã, mas não tem um relacionamento autêntico com Cristo como base na sua fé pessoal. O que é um cristão nominal? É uma pessoa que ela não tem um relacionamento com Jesus. Ela tem relacionamento com a igreja, ela vem à igreja, ela conhece um pouco a respeito da igreja evangélica, mas a intimidade com Jesus, ser nascido de novo, ter uma experiência verdadeira com Jesus, irmãos, ela não teve. Por isso que a Bíblia para ela parece estranha demais, ler a Bíblia é chato, orar piorou ainda. Esse relacionamento com Jesus envolve uma convivência transformadora com Cristo. Porque não tem como a gente se relacionar com Jesus e não ser transformado. Aquele homem grosseiro que batia na mulher, xingava todo mundo em casa, quebrava o fogão toda vez que ele bebia uns gole. Se esse homem nascer de novo, tiver uma experiência com Jesus, a vida dele é transformada. Aquela ira vai cair por terra. O Espírito Santo vai ajudar aquele homem a reconhecer o pecado da ira. Ele vai ser constrangido pelo Espírito Santo, vai sentir muita vergonha de ser aquele iracundo. O Espírito Santo vai tratar com ele, porque o Espírito Santo mora dentro dele. Em algum momento o Espírito de Deus vai falar com ele por meio da palavra. E vai acontecer libertação, vai acontecer transformação, vai acontecer mudança de vida. A pessoa que não queria perdoar, o Espírito Santo vai falar com ela, e em algum momento ela vai ser ministrada por Deus, e ela vai ser constrangida, porque ela não vai conseguir. Porque senão não tem diferença. Senão a gente é igual ao mundano. Eu sei que tem situações que não é caso de perdão, mas o que é caso de perdão, o nosso Deus vai fazer a obra. Existem situações de pessoas que hoje estão no meio do povo de Deus, se diz povo de Deus, mas é até difícil da gente falar. Mas nos grandes centros urbanos já tem muito crente que sai de um culto de jovens, sai de um culto da igreja e pega a sua namoradinha e vai para o motel, tal como fazia antes de conhecer Jesus. Por quê? Não tem nada a ver. Essa palhaçada começou a aparecer aqui dentro da igreja. Uns engraçadinhos. Tem nada a ver fazer sexo antes do casamento, não. Onde está na Bíblia isso? Dá vontade de enfiar a Bíblia para a goela abaixo do peão. Eu vou te mostrar onde está. Vou rolar uns pedaços do capítulo e vou fazer você engolir para você aprender. Querendo pegar as irmãzinhas. E teve umas situações que depois eu tenho que lidar nos gabinetes aqui. A pessoa chorando com dor, mas muita dor, muito sofrimento. E, gente, vocês não têm noção de sofrimento. Eu fui enganada. A pessoa me convenceu que não tinha nada a ver, que na Bíblia não fala sobre isso. E eu fui nessa onda. E o fulano disse que não vai casar comigo. Como é que eu faço? Eu estou humilhada, eu estou envergonhada. Gente que diz que é de Deus, mas não perde a oportunidade no meio da rodinha de tomar uma cervejinha. Não, eu sou cristão, mas não tem nada a ver. Que diferença a gente tem desse mundo então? Porque alguns negociam como negociava antes, dão tombo nos outros, mente quando vai vender alguma coisa. Em matéria de perdoar os outros, não perdoa ninguém, coisa nenhuma, é do mesmo jeito que era antes. Continua prostituindo, adulterando, mentindo, roubando, fazendo tudo que fazia antes.
Vir à igreja é importante, mas o fato da gente vir à igreja não nos torna um verdadeiro cristão. Não significa que somos verdadeiros cristãos. É pouco demais. Vocês estão aqui ainda? Cutuca esse irmão que está do seu lado, diga para ele, não dorme não, irmão. Diga para ele, a espada de Jeová vai entrar até o cabo. Sabe, o Congresso identificou também alguns tipos de cristão nominal. Veja comigo aí, vamos lá. O que é um cristão nominal? É aquela pessoa que ela frequenta a igreja, mas ela não tem um relacionamento pessoal com Jesus, como Jesus sendo o Senhor e Salvador da vida dela. Irmão, se você aceitou Jesus, tu não manda mais na tua vida. Quem manda é Jesus. Não é o que você quer mais, é o que Jesus manda. Não é o que eu quero, é o que Jesus quer. Não é a minha vontade, é a de Deus. Eu sou dele. Ele manda e desmanda. Eu faço o que Deus manda e ponto final. Então o cristão nominal é aquela pessoa, ela até frequenta a igreja, mas ela não tem um relacionamento pessoal com Jesus, como sendo o Senhor e Salvador dela mesma. Segunda característica, a pessoa frequenta a igreja, mas por motivos culturais. A cultura do sul, o povo aqui, todo mundo vai para a igreja evangélica. É a cultura de tal cidade, tal estado. Ou por tradição familiar, meu pai era batista, minha mãe era batista, meu bisavô era batista. Lá em casa todo mundo é batista. Aí ele é batista também, mas não é de Jesus, é só batista. As famosas igrejas chamadas históricas, batista, presbiteriano, metodista, Assembleia de Deus, que também é uma igreja histórica no Brasil, é mais nova, mas é também considerada uma igreja tradicional, histórica. A gente encontra muito disso. Pessoas que dizem, não, lá em casa, meu papai e mamãe era da igreja. E você? Eu também sou crente. Mas ele não vai para a igreja. Ou vai para a igreja só em alguns momentos, como aqui, ó. Frequenta a igreja só em festas e cerimônias. Tem um casamento, ele vai. Tem um batismo, ele está lá. A festa, convidaram? Ele vai. Mas ele não é um verdadeiro filho de Deus comprometido com Jesus e comprometido com a pregação do evangelho, comprometido com o testemunho cristão, comprometido com a obra de Deus. E é o que Deus espera da gente. A pessoa frequenta a igreja, aliás, não frequenta a igreja, mas quer ser membro da igreja por tradição familiar ou por uma questão sentimental. Meu pai ajudou a construir essa igreja, minha mãe construiu essa igreja, ajudou a construir essa igreja. E ele se considera da igreja, mas está desviado. Está no pecado. E tem aquela ideia de alguns que dizem, não, eu sou predestinado. Porque crê na doutrina da predestinação de uma forma errada. E tem gente nessa onda aí que está no pecado, está no mundão, está no carnaval. E que Deus te livre, viu, irmão? Se você tiver muito problema de ligar a televisão, ver um negócio lá e começar, me segura Jesus, nem ligue. Tem gente que não é liberto. Faz igual o caso do irmão, que não era muito liberto, e foi para a avenida. E o pastor foi bem, rapaz, não vai. A Bíblia diz que quem está de pé, cuide para que não caia, vigia. Não, eu estou com Jesus, não vai dar nada, não tem nada a ver. E ele começou a ouvir o batuque. Viu o batuque foi mexendo com ele e ele começou a mexer o pezinho. Quando ele viu, eu já estava com os 2 pezinhos. Eu não sei fazer, mas o cara já estava lá. E ele, me segura, Jesus. Me segura, Jesus. E daqui a pouco ele já estava cantando, me segura, Jesus, me segura. Não pode um negócio desse. Nós somos diferentes, sim ou não? Diga, Jesus disse que eu sou o sal da terra e a luz do mundo. Irmão, sabe qual a única Bíblia que o mundano lá que não conhece Jesus lê?
Sabe qual é a Bíblia que o ímpio lê? Ele lê a nossa vida. Nós somos a Bíblia que o povo que não conhece Jesus lê. Eles não lê a palavra de Deus, eles lê a vida da gente. E nós somos a carta de Cristo, o bom perfume de Cristo. Devemos dar um bom testemunho para esse mundo. Somos luzeiros no mundo. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Aleluia! Jesus também falou sobre isso. No final do Sermão da Montanha, Jesus falou sobre o perigo de ouvir a palavra e não praticá-la. Veja lá em Mateus capítulo 7. E deixa eu ensinar para você. E já nós vamos orar. Mateus 7, verso 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, diga não caiu, porque for edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia, diga sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, diga comigo, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Em outras palavras, irmãos, não se iluda. Isso aqui está falando da nossa vida. Se você for um cristão, um servo de Deus, um discípulo que não pratica o que Deus está mandando, a qualquer hora dessa vem uma luta, vem uma provação, vem um contra-ataque do inferno. E sabe como é que você vai fazer? Tu vai ruir na fé, irmão. Vai acabar de desviar o resto. Vai falar assim, pastor, estou decepcionado com o apóstolo. Estou decepcionado com o pastor fulano, pastor ciclano. Essa igreja não vale nada. O irmão fulano também não vale nada. Aquele povo lá não... E aí começa. Porque você já desbarrancou de uma vez só. Ninguém vai prestar. Mas não é que ninguém prestava, não. É que você que não estava praticando a palavra. O contra-ataque do inferno veio. E você estava com a casa na areia. Alguém aqui construiria uma casa em cima de areia? Sem fazer alicerce? Mas a vida cristã de quem não pratica a palavra, quem não obedece o que Deus está falando, está sobre a areia. Um dia vem a luta, um dia vem a prova, um dia vem a chuva, vem a enchente e leva tudo. Em outras palavras, o tombo é feio. Quem está entendendo? Quando a gente olha para a história da igreja, nós vemos na história da igreja algo muito diferente de hoje. Hoje é moda ser crente. Pouco tempo eu estava vendo pessoas, a pessoa não tinha mudado de vida, música mundana ainda rolando na vida, fazendo filme pornográfico, tudo errado. Eu sou crente da igreja tal. Hoje está muito comum, muita gente agora é crente, porque virou moda. Mas no início da fé cristã, no primeiro século da igreja, uma pessoa, quando ela falava que era de Jesus, que ela era seguidora do Cristo, era discípulo de Cristo, ela tinha entregue a vida dela para Jesus, era seguidora do Nazareno, ela estava, na verdade, dizendo o seguinte: eu estou pronta para morrer. Ela estaria sujeita à perseguição, a ter os bens dela confiscados, a ser presa. Quando alguém confessava a fé em Jesus, ele sabia que ele estava sujeito a morrer a qualquer momento por causa da fé. Em muitos lugares ainda é assim. Irmãos, nós estamos morrendo toda hora por causa da fé em Jesus. A gente tem muita liberdade no nosso país. E infelizmente nós fazemos tão pouco. Já éramos para ter tomado o Brasil para Jesus. Já era para ter tomado. Quando Constantino assumiu, aliás, quando Constantino, imperador, percebeu que ele não podia contra a igreja, então ele disse: eu sou crente agora. O imperador romano era considerado um deus. Então o cristianismo, que era perseguido por Roma, agora se torna a religião do Império Romano, a religião do Estado. O Estado agora que domina a religião. Então abre os templos, coloca as pessoas lá. Todo o povo romano vieram para os templos católicos. Foi o nascimento da igreja católica em 315 depois de Cristo.
E as pessoas vieram para os templos com as idolatrias, com as imagens. Os romanos eram muito idólatras. Ninguém tinha mudado de vida coisa nenhuma. É porque agora era a religião oficial do Império Romano. Então era até ruim alguém falar que não era crente, que não era cristão, que não ia aceitar a religião do imperador porque ia morrer. Então agora quem não fosse é que era perseguido. Quando os verdadeiros cristãos viram aquela bagunça, que não tinha nada a ver com Jesus, aquela igreja, que não tinha nada a ver com Deus, os cultos cheios de paganismo, cheios de idolatria, cheios de tudo quanto é coisa errada, foram nomeados coronéis, sargentos, homens de guerra, para serem os primeiros líderes das igrejas, os sacerdotes romanos, dos templos babilônicos, dos templos romanos, que começaram então a ser os primeiros sacerdotes. Quando os verdadeiros cristãos viram aquilo, falaram assim, tem nada de igreja de Jesus aqui não. Saíram fora e continuaram pregando nos campos, reunindo nas casas, anunciando o evangelho, pregando nas sinagogas. A igreja de Jesus é diferente. É diferente. Os cristãos nominais, segundo a Bíblia, eles são pessoas que enganam a si mesmas. Tiago disse, aquele que ouve a palavra e não pratica, ele engana a si mesmo. Eles não contribuem para o crescimento do reino. Isso é triste. Um cristão nominal, ele não está nem aí para esse negócio de ganhar alma para Jesus. Ele não está nem aí. Sabe o que o povo queria nos dias do Ezequias? Eu vou na igreja para fazer uma campanha para melhorar minhas finanças. Eles só estavam atrás do lucro pessoal. O que eu posso lucrar? O que eu posso ganhar olhando só para o seu próprio umbigo? Suas próprias necessidades. Ninguém estava aí para o próximo. Ninguém estava aí para a pessoa ao seu lado. Então, o cristão nominal, ele não se preocupa com a obra de Deus. Ele não se preocupa com o crescimento da obra. Ele não investe no reino. Ele não é fiel a Deus. Ele não está nem aí. Em terceiro lugar, primeiro, ele é uma pessoa que engana a si mesmo. Segundo, não contribui para o reino de Deus crescer. Em terceiro lugar, é um péssimo testemunho para o mundo. Porque uma pessoa que não é de Jesus de verdade, muitas das vezes a pessoa olha para ela, rapaz, para ser crente assim, quero não. Você sabe que a maioria dos cristãos nominais são pessoas que vão para a igreja. Muitos deles são bons frequentadores de cultos. Deus nos chama a um arrependimento, a um conserto. Deus nos chama a uma mudança de vida. Vamos ficar em pé. E para fechar, muitos irmãos começaram muito bem com Jesus. Tem gente que começou tão santa, tão compromissado com Jesus, amando Jesus. Escuta essa aqui, porque essa última coisa que eu vou falar aqui é para você não se tornar um cristão nominal. Irmão, tem pessoas que elas se decepcionaram. Tem pessoas que eram uma bênção, comprometido com a obra, orava, jejuava, chorava por vidas, buscava almas para Jesus, pregava a palavra para os amigos, tinha compromisso com a obra de Deus, era fiel na obra, investia no reino de Deus, mas deixou se esfriar na fé, foi deixando de ler a Bíblia, foi deixando de orar, foi deixando de vigiar, foi deixando o inimigo entrar com várias sutilezas dele na mente, na alma, no coração. E quando a gente vê um cristão que ele era muito fervoroso, ele já está muito apagado. E muitas das vezes até abrindo para muitas concessões, tinha coisas que a pessoa não admitia. Mas agora, quando ele está na rodinha de amigos, ele já abre para uma piadinha sem graça, sem vergonha. Porque ele já não é mais tão santo como era antes. Ele já permite certas coisas. Esse cristão também envergonha o reino de Deus, envergonha o nome de Jesus, envergonha o Evangelho. Sabe, Jesus espera que eu e você não sejamos cristãos nominais. Você poderia me perguntar, apóstolo, o que Deus espera que eu seja então? Igual a Jesus, para a glória do Pai. Semelhante a Jesus.
amando a Deus como Jesus amava a Deus, ama a Deus. Servindo a Deus com fervor como Jesus serviu enquanto aqui. Santo como Jesus. Fiel. Fervoroso. De oração. Deus espera que a gente seja como Jesus. Não neguemos a nossa fé, não neguemos o nosso Deus. Nenhum momento da nossa vida, não olhe para trás. Jesus virá. Ele vem buscar os verdadeiros filhos de Deus. Ele vem buscar aqueles que de fato, mesmo sendo zombados. Ezequiel estava sendo zombado. Mas Deus falou, mas tem uma coisa. Quando o que eu estou falando através de você, Ezequiel, se cumprir, e a minha palavra vai se cumprir, pode rir, pode zombar, pode chamar de tolo. Uma pessoa me disse, essa semana passada, apóstolo, tem alguém lá na Nova Zelândia, está ouvindo as pregações do Senhor, está ouvindo os cultos da nossa igreja, os pastores, nossas pregações aqui. E a igreja dele, uma grande igreja, as pessoas estão bebendo lá. No culto tem música mundana. Está no meio do louvor, daqui a pouco entra uma mundana. Uma música mundana entra no louvor, no meio do louvor da igreja. As pessoas não têm vida santa com Deus, não. Os ídolos estão bebendo. Tem muita coisa pior acontecendo. E esse moço quer andar com Deus, lá na Nova Zelândia. A diferença de hora é 15 horas de diferença daqui. Quando é meia-noite aqui, é 3 horas da tarde lá. E ele está querendo que o senhor dê cobertura lá para o pessoal. Eu falei, olha, coloque em contato. Eu vou estar orando por isso. Eu falei assim, ele quer um evangelho de verdade, um evangelho sério. As pessoas zombam dele lá. Porque os cristãos lá olham para a mulher dos outros e cobiçam a mulher dos outros. E ele fala, rapaz, isso não é coisa de cristão, isso não deve fazer isso. O cara fala, deve ser bobo, rapaz, você está besta. Não dá nada não, tem nada a ver não. Cuidado, viu, irmão? Hoje está essa cultura de não tem nada a ver. Não tem nada a ver não ser santo. Não tem nada a ver não ser fiel. Não tem nada a ver não ser obediente. Está difícil até para a gente ser pastor hoje. Com a turma do não tem nada a ver. Tem gente que acha que sabe mais do que o pastor já. É difícil. Mas eu tenho comigo uma coisa, viu? Eu vou levar uma multidão de vidas para o céu comigo. Eu não vou ficar aqui não. Aqui não vai entrar música mundana. Aqui não vai entrar coisa errada. Não, não, não. Eu não vou deixar, porque eu não posso deixar. Se eu deixar, eu vou destruir a minha vida. Eu espero que você obedeça, que você ame Jesus. Eu estou esperando todo mundo no seminário para nós ganharmos almas para Jesus. Sabe por quê? Porque esse é o maior desejo do coração de Deus. Cristão nominal não se preocupa com isso não. Mas verdadeiros filhos de Deus vão pagar o preço. Vão continuar ganhando alma para Jesus. Porque não tem outra razão da igreja estar na terra. Nós estamos aqui porque nós temos uma missão para cumprir. Então eu estou te esperando aqui, cristão. Verdadeiros discípulos, eu estou te esperando aqui para o congresso semana que vem. Sexta, sábado, tarde, noite e domingo nos 2 cultos. Com dinheiro ou sem dinheiro, mas eu espero em Deus que você faça o esforço que for preciso para comprar um kit daquele e ir lá ganhar 5 famílias para Jesus. Saquear o inferno. Cristãos verdadeiros fazem isso. Nominais, só de aparência, eles têm vergonha da Lila, irmã da Lila. Os falsos cristãos têm vergonha do evangelho. Paulo disse, eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Mas cristão nominal não só tem vergonha do evangelho, por isso que nem carrega. Não posso levar a Bíblia não, porque o pessoal vai achar que sou crente, daqui a pouco eles vão estar me perseguindo. Irmão, aqui ninguém mata os outros aqui no Brasil por causa da Bíblia não, viu? Pode ficar à vontade. Compra logo uma bem grandona para você ler. O cristão nominal, ele não só envergonha o evangelho, com mau testemunho, como ele tem vergonha do evangelho.
Não se envergonhe do Evangelho. Oi, não se envergonhe do Evangelho. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Romanos 1,16. Aleluia! Não se envergonhe. Não se envergonhe. Não se envergonhe. Não vamos ser cristãos só de aparência. Eu estava até preocupado, levando 2 Bíblias para o púlpito. Mas eu estava com vontade de ler nas 2. E está lido. E está pregado também. Vamos orar. Amém? Fecha os olhos para orar. Fala para o Espírito Santo. Deixa eu te fazer a pergunta. Quem é você? Cristão nominal? Você é um cristão nominal? Ou é um cristão de verdade, um discípulo? Oh Jesus, eu dei minha vida para o Senhor, foi para valer, meu Pai, meu Senhor, meu Salvador, eu te amo, meu ser te pertence, eu vou fazer a diferença na terra, eu vou agradar o Senhor, eu vou fazer a sua obra, eu quero ser uma bênção para as famílias da terra, eu quero ser um filho de Deus, que traz alegria ao coração de Deus, eu quero ser uma bênção na minha igreja, no lugar que o Senhor me colocou, no lugar que o Senhor me plantou, eu quero ser um instrumento. Me usa, Espírito Santo, derrama sobre mim a tua unção, os teus dons. Ah, Senhor, cumpra na minha vida o teu querer. Levanta a voz, começa a orar. Levanta a voz, começa a orar. Reafirma a tua aliança com Jesus. Se tem alguém que não tem a certeza da vida eterna aqui, tem sido um cristão desse, um frequentador de igreja apenas, não tem certeza da salvação, e o Espírito Santo está te convencendo nessa noite, pela palavra de Deus, que você precisa tomar uma decisão, você precisa tomar uma atitude na vida, você precisa fazer uma decisão firme, por Jesus Cristo, para ser filho de Deus, para ser um filho obediente ao Senhor. Se você está aqui, o Espírito Santo está falando com você, e você quer fazer essa decisão, você não pode ir embora sem fazer isso. Saia do lugar e venha então para frente, fazer uma aliança com Jesus. Eu quero ter essa marca, eu quero ter esse pacto, eu quero ter essa circuncisão, que não é feita mais na carne, mas é feita no Espírito. Eu quero ser uma bênção, eu quero ser um filho de Deus ousado, eu vou ser ousado, eu vou ser um canal de bênçãos, através da minha vida, mais vidas virão para Jesus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, tem uma vida vindo aqui. Aleluia, levanta a voz, irmão. Levanta a voz antes que o louvor entre. Levanta a sua voz, começa a orar. Eu quero que você converse com o Espírito Santo. Fala com Jesus agora. Diga para ele: Senhor, eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui, Jesus. Eu tive uma experiência contigo. Eu tive o privilégio de te conhecer. Não é para ser qualquer tipo de cristão, não. Não é para ser um crente mais ou menos, não. É para ser um crente para valer. E eu serei em nome de Jesus e para a glória de Deus. Onde estão os homens orando? Onde estão as mulheres de Deus orando? Ei, povo de Deus, reaja! Você tem comunhão com o Pai por meio de Jesus. Reaja em oração. Aleluia. Deus vai te usar. Curitiba não vai ser mais a mesma por causa de você. O bairro onde você mora não será mais o mesmo. Araucária não será mais a mesma. Lá em São José não será mais o mesmo. O seu bairro, não importa a cidade, o lugar que você mora, não será mais o mesmo. Porque Jesus mora em você. Ele te fez sal, Ele te fez luz, Ele te fez uma carta, Ele te fez o bom perfume dele para a terra. E nós vamos exalar esse bom perfume. As pessoas vão olhar para nós, elas vão ver Jesus em nós, a nossa maneira como amamos as pessoas, como amamos os irmãos, como somos nas nossas ações. Eles vão ver Jesus na nossa caminhada, na nossa vida, no nosso dia a dia. Jesus será visto em Curitiba por meio dos seus filhos. Eles vão nos chamar cristãos,
pequenos cristos, eles vão ver Jesus em todos os lugares dessa cidade, porque eu e você refletiremos, seremos refletores da glória de Deus. Tem alguém aqui para orar comigo? Levante a voz e clame. Aleluia. Xarabababababas, rakatamanarababas. Milagre, misericórdia de mim. Ei, arrabacomanara sandarabacaia, rebacatarabacoderebababás. Levanta a voz em outras línguas aí onde você está. Deixa o Espírito Santo aquecer o teu espírito em nome de Jesus. Oh, rababababababás, rakatamanarabacatarabababás, radarabacatarababás. Ei, você fala a língua do céu. Levante a voz em outras línguas. Levante a voz em outras línguas. Deus te fez uma tocha viva para a terra. Aleluia. Anderebacoremanassandarabacaia, Ramanamanabassandarabacoremanassai, Randerebarabacanderemanassai. Vai, deixa o Espírito Santo se aquecer. Deixa o fogo pegar, vai. Vai renovando o teu povo, Jesus. Vai renovando a fé, vai renovando o amor, vai renovando a unção, vai renovando a alegria do Espírito Santo. Vai renovando. Aleluia. Jovens, vocês são fortes. A palavra de Deus habita em vós e vocês já venceram na linha. Aleluia. Mais. Filho de Davi, eu preciso de um aleluia. Oh, quebra minhas correntes. Aleluia. Cura as feridas. Já foi. Mais, filho de Davi. Filho de Davi, eu preciso de um milagre. Tem misericórdia de mim. Oh, quebra as correntes. Cura nas feridas. O grito já foi dado. Quantos podem dar um forte e bem alto grito de júbilo? Diga aleluia. Eu preciso